Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração de maneira que o seu metabolismo desacelere, que possas o seu corpo entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, bem-fazente, que desde os primeiros segundos desse dia preparou nosso encontro na noite de hoje como uma grande festiva, ao qual nos encontramos por intermédio maior de Deus, nosso Pai, porque nada é acaso, que só uma folha no fim de outono teima em cair, se esta for a vontade do nosso Criador. E quando ela cai, é porque Deus assim a soprou. Assim confiamos no nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que se fragmentou em cada um de nós para nos dar a vida, a sua imagem e sua semelhança. Nos deste o livre-arbítrio, para que trilharmos berço-túmulo, túmulo-berço, quantas forem necessárias, até o aprimoramento de nós mesmos, buscando, nas batalhas íntimas, travadas diante do espelho, aquela guerra maior de sermos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã do que somos hoje. Nos aprimorando, nos lapidando através das reencarnações, poderemos alçar a morada de Deus, que não é deste mundo ainda. E entendemos, Senhor, resoluto, o teu amor maior, que nos conecta a este planeta, é a nossa pequeneza ainda, a nossa alma cravejada de defeitos, repleta de iniquidades. Somos como crianças pequeninas, ainda no início do engatinhar. Não aprendemos a andar na graça do teu amor e nem a voar nas asas angelicais daqueles que amam universalmente. Mas aqui estamos, ó Pai, unidos uns aos outros para sermos um só corpo e um só espírito. Na fragmentação do deserto somos os grãos de areia, e quando nos unimos, ó Pai, somos o deserto. Assim é, unidos somos o próprio Deus vivo, que vive em cada um de nós, na composição do oceano. Somos a partícula de água, e tu és o próprio oceano. Alimentamos de tua energia, alimentamos-nos do teu amor. E é por teu amor, ó Pai, que nessa noite nos reunimos, a glorificar, bendizer e louvar acima de tudo. Na oração que o próprio Filho teu, Espírito mais nobre deste planeta, nos ensinar, que ganha tempo, espaço e eternidade, e que na voz de cada irmão encarnado e desencarnado que aqui está, dará-se por aberto os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reunimos mais uma noite para estarmos na presença do Pai e do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, pois somos com Ele e Ele é conosco, e para conosco nos orientar e nos direcionar em nossa jornada carnal ou espiritual. Em nosso último encontro, antes de abrirmos para a pergunta e as respostas, tive uma prosa para convosco, falando sobre a energia do Brasil, que mesmo depois do carnaval, ela ainda não tinha se depurado, estava um tanto quanto contaminada ainda, e isso acendia um sinal de alerta no plano espiritual, e mostrávamos a vós a necessidade de estar sempre antenados, porque essa energia ela vai levar
muitas precipitações, muitos acontecimentos que às vezes podem causar a vós consequências que não deveriam ser neste momento. De lá para cá, não apenas o filtro natural da Terra não conseguiu dissipar as energias das mentes desta pátria, como também não conseguiu dissipar a energia da mente das pátrias outras, transformando realmente um verdadeiro caos a energia planetária. Então, em várias pátrias estão eclodindo verdadeira anarquia, que é um remonte, um levante de espíritos trevosos, como se fosse um ataque em massa dos espíritos das trevas, dos confins, para acordar os nossos irmãos encarnados. São períodos que chamam-nos mais atenção ainda, para vós, irmãos encarnados, para o tratame de suas vidas mais íntimas, mais pessoais, ao qual não deixai os noticiários que são voluptuosos dos dias, dos tempos atuais, tomarem conta de seu ser, focar nos seus afazeres e em suas missões íntimas, e deixai que o plano celestial está, sim, atento e preparado para qualquer levante dos espíritos das trevas. Pois todas as vezes que os espíritos trevosos se erguem, são um grito de desespero, porque é uma guerra já perdida. Os espíritos trevosos, eles partem para a agressão, que é o modo operante dos espíritos que ainda estão impregnados nos tempos primitivos, partir para a agressividade, para o ataque. Então, muitas nações são tolhidas, atuartidas em seus líderes, para que esta energia possa consumir o planeta. E volto à mensagem de Chico, há décadas atrás, que falava que o processo da Terra, como lapidatória de si mesma, no processo de provas e expiações para a regeneração, havia de ser muito bem sucedida se não entrássemos numa terceira grande guerra. Se neste período de probatória houvesse uma interferência militar aguda, abrupta, capaz de mudar o eixo da Terra, este processo da Terra se tornando em uma Terra melhor, ela teria uma mutação. O período de probatória já acabou, não houve a guerra. Então não estamos mais comprometidos com a evolução do planeta perante a mão do homem. Nada do que o homem, o espírito encarnado, possa fazer mudará por agora o ritual de transição do planeta para ser um planeta melhor. Cabendo nós, hóspedes deste planeta, nos tornarmos melhores para sermos herdeiros e merecedores de aqui ficarmos. Como já disse a vós em estudos retrocessos, que o planeta tem vida própria e ele tem as suas diretrizes. O planeta reforma-se, cabendo nós, hóspedes, sermos merecedores ou não, daqui permanecermos. Felizes os mansos e pacíficos, pois estes herdarão a terra. Profecias, palavras do Mestre Jesus. Então o planeta não tem mais risco de colapsar ao ponto de retardar o seu processo reformatório. Não há mais alcance dos espíritos moradores deste planeta qualquer forma que retarde esse processo. A probatória se encerrou em 2019, não houve a guerra, tudo que houver agora é apenas açoites, tentando retardar, mas não mudar os processos da transição do planeta. Ok? A informação que deixo a vós: não deixais o exterior mudar o seu interior. Acreditai sempre que Deus tem um propósito e um plano para todos, e cada qual está inserido neste plano de Deus. Todos nós, filhos de Deus, células do próprio Deus vivo, unidade do Criador, temos propósitos, temos as nossas missões, temos as nossas pretensões de melhorarmos mais hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Esta melhora constante e sistêmica é aquilo que nos cabe. Ao exterior, as providências divinas já está sendo tomada. Ao nosso íntimo, se preocuparmos formos com o exterior, esqueceremos do que realmente nos cabe, fazendo com que nossa vida estagne, ao qual deveríamos estar em progresso. Ok?
Podemos abrir para perguntas? Minha pergunta é mais ou menos nessa linha. Nos últimos 5 anos para cá, vários conflitos regionais estão surgindo, né? São Rússia e Ucrânia, Israel, muitos países ali do Oriente Médio. Eu queria entender, de fato, assim, como essa perturbação tem sido vista, né, em espiritual, que são países com potencial destrutivo muito grande, por já dominarem bomba atômica e tal. Se existe algum risco evidente de algo maior acontecer com relação a isso? O que mais importa na tua pergunta, o gancho, a alavanca que quero dedilhar, é voltarmos nossos estudos de 5 anos atrás, quando iniciou a pandemia. Vós perguntaram por que a pandemia. E eu disse que a pandemia tinha um único efeito. Ele era regional. Era evitar que o Irã destruísse Israel com uma bomba nuclear. E para isso, a pandemia eclodiu para fazer com que cada nação se preocupasse com o seu povo. 5 anos se passaram. E se voltarmos, para vocês perceberem que a história é redundante, se voltarmos em 1918, uma gripe espanhola, conhecida assim por este nome, deu fim à Primeira Grande Guerra Mundial, que nada adiantou, porque 8 anos depois, eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, todas as vezes que mergulhamos na história da humanidade, vamos encontrar modo operante da mesma forma. O que nós percebemos quando mergulhamos na própria história da humanidade é que cada ciclo ele é menor, ele é menos devastador. A potência de uma bomba nuclear ela é devastadora, mas ela colocou fim à Segunda Guerra Mundial com menos óbitos do que a Primeira Guerra. Assim como menos óbitos do que Napoleão, menos óbitos do que Alexandre o Grande, menos óbitos do que o Império Mesopotâmico. Então, se mergulharmos na história, cada vez menos perdemos menos vidas. Isso significa que estamos melhorando, estamos progredindo. E quando vemos uma nação contra outra, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, isso é uma guerra territorial, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E o sonho da Rússia é reestabelecer todos os territórios perdidos na dissolução da União Soviética. Porque aquele território já era russo, no entanto que a língua matriz, em quase a totalidade, é o próprio russo. Então, a cultura está muito mais afinada à Rússia, porque eram países que faziam parte de um grande país chamado União Soviética. Então, esta guerra particular é territorial e, por acreditar que faz parte por questões culturais, ideológicas, eles se afinam. Eles sentiram o gosto de uma pseudo-liberdade, mas se afinam por cultura, por religião, por crenças. Israel e Irã é uma guerra milenar. Não se trata de árabes contra judeus. Se trata de persas contra judeus. Persas e judeus vêm da Mesopotâmia. É muito antigo. Estamos há 4.000 anos atrás. Então, o ódio entre essas duas etnias, eles são profundos e perigosos. Ali é o seio da humanidade contemporânea. Levando contemporânea, um mundo já de provas e expiações. Isso está há 20.000 anos, provas e expiações para cá. Então, esta história, ela é muito mais antiga e espiritual. O que os vossos olhos da carne veem é apenas uma resolução do que acontece em espírito entre essas etnias. São 2 levantes, são 2 remontes. São 2 nações poderosíssimas que em determinado tempo da história dominaram o mundo. Tanto os judeus quanto os persas. Se olharmos a história mais antiga, estas nações, estas etnias dominaram ideologicamente, militarmente, tecnologia, ciência, elas tiveram seu apogeu. Elas dominaram o mundo. E hoje elas degladiam. Só que em escala muito menor do que outrora. Então, não temos a eminência de uma terceira grande guerra mundial. Mesmo porque a tecnologia ela avançou tamanha que
devido ao alcance da tecnologia, não tem guerra que duraria 5 dias para nenhuma nação. Despontou-se uma nação tão poderosa, chamada Estados Unidos, com poder bélico tamanho, que nenhum outro país deste planeta suportaria 5 dias de ataque. Não há, devido ao desponte bélico dessa nação. Então, nenhum país se atreverá a entrar em contato, em guerra com este país. Então, é mais preocupante as diretrizes deste país do que qualquer outra guerra. E este país tem tido uma postura muito mais pacífica por hora. Apesar de muitas controvérsias, é mais pacífica, usando mais o tabuleiro de xadrez do que propriamente a guerra. Não faça que eu não faço. Isso é uma guerra chamada Guerra Fria. E assim deve ser. Assim acreditamos que terminará. Assim vamos ver os persas, que estão maquiados como uma ideologia muçulmana, porque não são. O regime dos ayatolás não é muçulmano. Por isso que eles não têm o apoio dos muçulmanos, que é 30% dos nossos irmãos encarnados estão ligados às matrizes muçulmanas. Então, eles não têm o apoio dos muçulmanos, porque eles não são. Eles são persas. Eles se usaram do Alcorão para fazer um radicalismo religioso para dominar uma pátria. E assim fizeram e continuaram. Ao ponto da Covid ser um modo reparador para que nenhuma nação tivesse força, além de suas fronteiras, para entrar naquela guerra. Concluiu-se o processo. Não teve a guerra naquele momento, que aquele momento era perigoso. Estamos tendo agora que não é uma guerra. É apenas colocando um reajuste em cada canto. Isso se desenrolará rapidamente. O problema dessas guerras regionais são as energias emanadas pela mídia e por todas as mentes. Não é só a mídia que emana as notícias, são as mentes humanas. O que perturba o campo espiritual são a perturbação das mentes. Então, quando começa uma guerra que está além do seu continente, a própria pátria Brasil entra em terror. Muitos espíritos estão estocando comida e a guerra está a quilômetros e quilômetros. Então, esta guerra mental, esta fragilidade psíquica dos nossos irmãos encarnados, ela é mais preocupante para nós, espíritos, do que propriamente as guerras, do que propriamente os seus conflitos. Porque se há, é porque tem que ser, mas seja numa proporção menor do que a própria história já contou. E isso está nos livros da história, é só consultar. As proporções das batalhas de hoje são bem menores do que fora um dia. Hoje, não se admite uma bomba exterminar uma grande massa. Esse país será rechaçado imediatamente por a grande maioria das pátrias. Há 100 anos, não. Isso já nos mostra como melhoramos como nações, como seres humanos. Então, as pátrias se levantaram acusando uma outra pátria que faz chacinas em massa de si mesmos ou dos seus pares. Então, estamos melhor como nação, como espíritos, porém, a perturbação mental para nós espíritos é muito pior do que propriamente as batalhas que estão sendo travadas. Quando olhamos as batalhas, hoje temos só esses dois expoentes, é porque não falamos do continente africano. O continente africano, se contarmos numa palma da mão, numa mão, vamos encontrar 4 nações que não têm batalhas. De todos os países do continente africano, tiramos 4 países que não têm batalhas internas, de etnias, de religião, de tribos. Só que isso não ganha as mídias, porque essas batalhas não são biológicas, não são nucleares, são de facas, são de espadas, são de barbáries. Isso está acontecendo hoje em 90% dos países do continente africano. Mas isso não ganha mídia, porque eles se matam entre eles, então está tudo certo. E é o continente africano, deixa lá. Então, isso é muito mais doloso do que propriamente essas batalhas notórias. Porque as batalhas notórias são só apenas a releitura da história. Vamos buscar na história e vamos encaixar. Nossa, aconteceu isso. O continente europeu em guerra.
É a primeira vez? Agora, o Brasil em guerra. Todos vão se espantar. Não temos históricos bélicos, não temos esta energia bélica. Por isso que o Brasil é pátria do Evangelho e coração do mundo. De todas as descobertas das grandes navegações, o Brasil foi a única proclamação de independência de seu colonizador que não teve sangue, teve compra. Leva um ourinho daqui e toma. Quanto você quer para me dar liberdade? Foi a única. E podemos falar que isso foi errado, e não foi. Isso nos tornou, como pátria Brasil, límpida. Porque todas as outras mataram seus colonizadores para se tornarem independentes. Criaram débitos contra os seus colonizadores para ganhar a independência. Isso tem um preço. Isso é uma ação. Para toda ação, uma reação. Então, esses países que tiveram a sua independência por bélica, eles estão intrínsecos, sobrando de todos os países. Eu já disse a vocês isso em outro estudo. Se olharmos todos os países deste planeta, o país que menos débito tem banhado em sangue é o Brasil. Nós temos um débito banhado em sangue. E não éramos autor, éramos coautor. Fomos induzidos pela Argentina a invadir o Paraguai para tomar o território do Paraguai. E não fizemos uma invasão justa. Entramos e matamos tudo. Destruímos tudo. E tomamos a parte do território que hoje faz parte do Brasil. Esta é a grande falta do Brasil como pátria. E a segunda falta é a escravidão. A escravidão nós vamos ainda passar por séculos e séculos e séculos para tentar resolver o problema da escravidão. E a Guerra do Paraguai, em certo momento, teremos que reaver com o Paraguai estes débitos. A Argentina, o Peru, o Chile, toda a América do Sul, para se libertar dos espanhóis, foram nas batalhas. Sangue, guerras, mortes. Toda a América Central, toda a América do Norte, batalhas, guerras, sangue. Se voltarmos para o antigo continente e para o berço da humanidade, então o Brasil é a pátria pura. Só que é a pátria da corrupção. É a pátria do jeitinho. Isso vem da nossa colonização. Como também já expliquei nos estudos anteriores. Era um país muito grande, precisava povoar. Então vamos trazer todo mundo do presídio e tacar aí no Brasil e vamos ver o que acontece. Então, temos esta cultura do jeitinho, temos a confissão em nosso seio cultural, mas não temos derramamento em sangue. Então isso nos afasta gigantescamente das pátrias em conflitos. No entanto, que um espírito, quando está cansado das batalhas dos países, escolhe reencarnar no Brasil, fazendo do Brasil o maior país cristão com o número de muçulmanos, o maior país cristão espírita, o maior país cristão budista, o maior país cristão de todas as etnias e religiões do mundo. Que são esses espíritos que se afinam com essas religiões, se não espíritos que nasceram no seio dessa religião, que hoje procuram o Brasil para se afastar das guerras? Certo? Aonde tem mais judeus no mundo? No Brasil. Existem mais judeus no Brasil do que em outro lugar do mundo, até mesmo em Israel. Então, a pátria Brasil, ela é mansa, ela não é pacífica, ela é mansa. E o espírito que busca mansidão escolhe vir para o Brasil. Aí você tem um espírito buscando mansidão de outro lugar do continente, de outro país. O Brasil é estranho para ele, mas aconchega o seu coração. Ele não gosta do calor porque era do frio. Ou ele acha que aqui é muito calor às vezes, porque veio do mais calor ainda, da África. Então, aqui é um berço. Pátria do Evangelho. Recebe todas as etnias, todas as crenças e vivemos em harmonia. É muito raro termos um país tão eclético em quantidade de religião e viver em harmonia tamanha quanto esta pátria. Então, pátria do Evangelho, coração do mundo. Agradecei vós
estarem encarnados nesta pátria. Estão numa pátria mansa. Mansa. Se essa pátria se envolver em guerra, deixa para depois. Então, é bom não procurar outra resolução, senão isso é bom, porque é uma pátria mansa. Pacífica é uma outra história. Okay? As guerras estão para o mundo, assim como o mundo está para as guerras. O que temos de observar é que cada vez são núcleos menores, é o menor número de óbitos, é mais assertiva as mortes em proporções. Isso denota que a grande massa melhorou, porque se não existe morte por acaso e não há, todos que venham a óbito nas guerras é porque lá eram para ter perdido a sua vida. Bom, se ao passar do tempo essas mortes são menores, isso mostra que nós estamos melhores. Conseguiram fazer essa relação? São menor o número de espíritos que precisam perder a sua vida nas batalhas das guerras, porque já se lapidaram. Aqueles que não se lapidaram, vão ter que se lapidar. Pela espada que feriu, pela espada se feriu. Tem aquela região dos judeus, dos persas, sempre, a história nos diz que eles sempre viveram guerras, né? Por um motivo ou outro, por terras, por cultura, por isso, por aquilo. E hoje também é um motivo também que é o petróleo. A pergunta é sobre o petróleo. Foi uma grande descoberta, ao mesmo tempo que foi uma grande descoberta, a gente está pagando vários tipos de preço por causa disso, né? O ar, a poluição. E existe, nós vamos conseguir viver sem o petróleo, vai ter uma tecnologia que a gente não vai mais precisar do petróleo, porque hoje o petróleo está em todo lugar. Sim, haverá. Porém, se mergulharmos na própria história, porque não podemos abstermos da história. Se não fosse a descoberta do refinamento do petróleo para transformá-lo em combustível eficaz, não teríamos a evolução tecnológica que houvera. O que difere o espaço-tempo dos últimos 100 anos para os outros milênios foi o propósito do refinamento desta matéria, chamada petróleo, em outras substâncias capazes de gerar energia. Esta energia em quantidade fez com que houvesse esse avanço tecnológico. Então, se não fosse o domínio total do refinamento do petróleo, a humanidade não degustaria da tecnologia que tem hoje. Se não fosse o refinamento do petróleo, você não teria um colchão confortável, porque um dos próprios componentes que dá o conforto às espumas do colchão tem variáveis do próprio petróleo. Se não fosse o petróleo, não andariam vós em asfaltos, porque o asfalto é um substrato do próprio petróleo. Então, se tirarmos a vertente petróleo da humanidade, não teríamos essa ascensão tecnológica. Então, foi uma descoberta necessária para fazer com que todas as nações buscassem o seu desenvolvimento tecnológico. Porque se deixássemos a humanidade sem desenvolvimento tecnológico, as crenças limitantes dominariam os irmãos encarnados até hoje. Se não houvesse essa explosão da tecnologia, ao ponto de trazer na palma de sua mão todas as notícias em tempo real de todos os países deste planeta, você ficaria preso pelas religiões, que foi até o início do século passado. A ideologia radical, as crenças limitantes, o dogmatismo aprisiona almas através do medo de um Deus punitivo, de um Alá, de qualquer coisa que te pune. Então, a tecnologia libertou a mente. E a tecnologia só aconteceu a partir do domínio total do refinamento do petróleo. Então, se tirarmos o petróleo da história, voltamos a 200 anos atrás. Estaríamos lá aprisionados. Então, não podemos falar
qual que é o mal que o refinamento do petróleo trouxe à humanidade contra a ponta da balança, que nos mostra que foi ele o agente, a alavanca motora, que desbravou todo o início do avanço tecnológico. Foi por ele. Porque sem o petróleo não se fazia os combustíveis que gerariam capacidade dos aviões se locomoverem e trazerem escambos entre as nações de vários continentes. Então, chegamos neste nível de globalização graças à manipulação do refinamento do petróleo. Se tirarmos o petróleo, tiramos toda a evolução tecnológica da humanidade. Então não podemos colocá-lo como vilão. E o mau uso do refinamento do petróleo polui o ar, polui isso, polui aquilo. Mas a própria nação, com o avanço da tecnologia, foi criando métodos de conter, de abstrair os gases dos próprios automóveis. Então, os gases nocivos que um automóvel hoje emana para a natureza é muito menor do que há 20 anos atrás. E isso só se deu porque a tecnologia avançou voraz. E a tecnologia continua avançando ao ponto que novas formas energéticas já são palpáveis a todos. Porém, o petróleo gerou nações poderosas demais. Porém, é interessante porque é um combustível fóssil, ele não é infinito. Então, se você tem essa percepção de que ele não é infinito, haverá um tempo e espaço que ele acaba. Então, a própria tecnologia já está tomando formas para preparar este término do combustível fóssil. E já há estudos pela ciência do homem, para as nossas visões é muito mais, mas o homem já fala que nos próximos 300 anos não haverá mais petróleo. Vai um pouco mais, porque vai haver novas tecnologias que vão extrair petróleo de outras fontes, porém, nos próximos 500 anos não haverá petróleo. Então, o petróleo cumpriu o seu papel. O papel de ser a alavanca motora do início da tecnologia e do desenvolvimento de todas as nações. É um papel. É tão perfeito o petróleo que ele não é infinito. Ele vai cumprir o papel dele. Quando ele cumprir o papel dele, ele não tem mais neste planeta. E ponto. Se você pensar na natureza como a degradada, a consumida, você vai tirar a força da natureza. A natureza se reinventa. As plantas se reinventam. Se o homem não tivesse mudado a tecnologia dos carburadores automotivos, a mãe natureza o teria feito. Ela faria a mutação por processo natural seletivo das espécies para tirar as toxinas do ar, para que nós, espíritos residentes deste planeta, reencarnando, não sofrêssemos deste mal. Mas o homem fez esse papel com novas tecnologias. Então, a mãe natureza é muito mais poderosa do que vocês possam imaginar. Por mais que o homem queira destruir a natureza se encontra e dá um choque de realidade na raça humana, sempre que ele está um pouco atrevido demais. Quando o homem fala, nós somos poderosos, vem a mãe natureza e coloca ele no lugarzinho dele. Fala, oi, eu existo, estou aqui em cima e você está aqui, ó. Então, duvidarmos da natureza, não poderíamos. Então, o petróleo, ele é um substrato necessário. Ele tem a sua função. Ele deu poder às nações. Sim, as nações se perderam. Mas as nações petrolíferas que se perderam sempre estavam ligadas a crenças religiosas. Então, não foi o petróleo que fez com que a mente se perdesse. Foi a crença religiosa. Conseguiram entender isso? Se você entender as nações petrolíferas, aquelas que se perderam de fato, elas têm em cima delas uma matriz religiosa muito forte. Tirando Venezuela, isso é um outro caso. Mas as outras nações que dominam realmente o mercado de petróleo, elas têm um domínio religioso em cima de si. Irã é o caso, Iraque, outro caso. Todos têm o câncer chamado religião. A religião dogmática, a religião doutrinária, a religião cega e utópica é o mal. O resto acontece. Então, quando Marx diz
quando nós falamos, a religião do futuro é o amor. Isso derruba todos os estandartes religiosos. Porque a religião, ela foi necessária, ela é necessária, mas ela também faz um papel que não deveria. Há um momento que estaremos abstraídos da necessidade de termos uma religião para termos fé. Entenderam essa frase? Haverá de chegar um momento que estaremos abstraídos da necessidade de acreditar que a nossa fé está ligada à minha religião. Isso é dogma. Ok? Isso é falso. Isso é enganoso. A tua fé não tem nada a ver com a tua crença, com a tua religião. E quando vocês aprenderem isso e aplicarem isso, saberão que Deus não está no céu nem na terra, Ele está dentro de você. E para falar com Ele, olhar para o espelho, ver as suas atitudes perante a você e os seus próximos, mudai-as. Então estarás fazendo o que Deus quer e deseja de você. Simples assim. Todas as pátrias que se perderam, elas estão ligadas, enraizadas com religiões. Percebe? O Espiritismo é uma religião? Não. O Espiritismo é uma doutrina composta de 5 livros chamados Pentateucos base do Espiritismo, ao qual um livro chamado O Evangelho segundo Jesus é o braço religioso da doutrina espírita. Mas ela não é uma religião. Ela é uma doutrina, ao qual um dos seus pilares é Jesus Cristo de Nazaré. Só um dos pilares, mas é uma doutrina. Ela não é uma religião. Não haveria e nem há de ter, assim esperamos, que o Espiritismo se torne religião com verdadeiros templos, ao qual se deva pagar dízimo, porque aí você foge das outras bases pentateucas. Então, se você seguir de fato a base pentateuca, você não torna o Espiritismo uma religião. Não haverá templos, não haverá cobranças, não haverá nada a não ser a caridade, fé e amor, que é a base deste Pentateuco. Ok? O futuro da religião é o amor. A religião do futuro chama-se amor. E se voltar a 2000 anos atrás, é o ensinamento de Jesus. Tão óbvio, tão claro, e ainda não aprendemos. Ok? Vamos ali, aqui e ali. Não? Pode fazer a pergunta. O equilíbrio da população do planeta é feito por são vários fatores. O equilíbrio, você diz, nações, etnias, sexual, distribuição, quantitativo. Pois bem, existia uma ordem até a Segunda Guerra Mundial. Sempre fomos na casa de 30 bilhões de espíritos. Este é o número do planeta. É um número próximo de todos os planetas com a dimensão da Terra. Então, se pegarmos todos os planetas da dimensão da Terra, em outros sistemas, a quantidade volátil de espíritos que residem no planeta. O que acontecia até 1945 é que havia apenas 2 bilhões de espíritos encarnados, aproximadamente, segundo estudos. Mas este número sempre foi perto de 10% dos nossos irmãos desencarnados. Então, a população da Terra de encarnado é sempre 10% da sua população espiritual. Para que esta matemática? Para que ter um corpo seja realmente valoroso. Porém, devido às guerras, e principalmente a Segunda Grande Guerra Mundial, não apenas a Segunda Guerra, mas a Primeira, a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial num intervalo muito curto de espaço-tempo, ceifou-se quase 30% da população de irmãos encarnados do planeta, porque já foi uma guerra de âmbito mundial, ao qual pátrias de outros continentes participaram desta batalha. Então, houve um desencarne em massa que não estávamos preparados para ter naquele momento. Aquilo foi um levante do mal para retardar o processo do planeta em seu
processo evolutivo como planeta. Feito isso, ao analisarmos os irmãos encarnados, quem desencarnou foi homem, deixando quase 17, 18 mulheres para cada homem, ao qual a cultura daquele planeta era de submissão total do sexo feminino. Estamos em 1945. A mulher não tinha voz, nada. Ao término da Segunda Guerra Mundial, estávamos quase com 20 mulheres para cada homem encarnado. Se essa realidade não houvesse uma interseção, uma interferência, a raça humana poderia chegar a se colapsar, a extinção. Porque muito mais mulher do que homem. Houve, então, em 1969, uma interferência, uma intercessão de Deus, permitindo que as regras reencarnatórias, que é basicamente esses 10% de espíritos estarem encarnados, pudesse mudar. Em 1945, se éramos 3 milhões, perdemos 30%, perdemos ali quase 1 milhão, só na Segunda Guerra Mundial. De 2 bilhões para 8 que temos hoje, nasceu, fora da curva, 6 bilhões desde 1945. Este reencarne em massa se deu por causa da guerra. Mesmo nascendo 6 bilhões de espíritos nesse período, ainda temos 7, 8 mulheres para cada homem. Perceberam ainda o estrago feito na Segunda Guerra? Com a morte dos homens? Então, ao ponto que, por processos naturais de mudanças cognitivas e culturais, os pais de hoje não têm mais tantos filhos como os pais de ontem. Aí entra a seleção natural. Entramos num processo de seleção natural, que desaguará há 300 anos. Precisamos de 4 gerações para que isso venha a acontecer. Este downgrade de 8 bilhões para 4, que é o que o planeta comporta. Então, nos próximos 300 anos, a população da Terra reduzirá de 8 bilhões para 4 bilhões, que é o número que é administrado pelo plano espiritual. Alguns países já estão praticando, né? De natalidade. Alguns países o fizeram como a China, porém, há efeitos colaterais. Eles fizeram, não foi por seleção natural. Não. Aí temos um problema. O que aconteceu com a China naquele tempo? Eclodiu a população tamanho que começou a faltar comida, mantimentos. A fome na China era absurda. As pessoas morriam de fome e não estavam nem em guerra, porque estavam se reproduzindo com muita quantidade. Houve uma interferência governamental, dando a uma família um casal, um filho, apenas um filho. Na China, a religião dominante, hoje são várias, mas basicamente é o hinduísmo. O hinduísmo, ele tem aproximadamente 12 mil anos as escrituras. Há 12 mil anos atrás não falávamos de aborto, não falávamos sobre observações atemporal, sobre consequências de maus tratos, etc., como fala hoje o Espiritismo. Então, o hinduísmo ele é muito espiritualizado, mas ele ainda é muito ligado à natureza, porque é a sua essência. Ele está ligado aos animais, à mãe natureza, e não tanto às responsabilidades maternais e paternais, como o Espiritismo mostra. O que acontece quando você tem uma nação que ela é muito ligada à natureza, em crenças religiosas, que proíbe governamentalmente você ter mais que um filho? Não tinha tecnologia. Quando lá na casebre, lá afastado das cidades, nas fazendas, a mãe dava à luz e era menina, o que eles faziam? Eles matavam. Sem culpa religiosa. Porque o hinduísmo não coloca o aborto ou o assassino de crianças como uma falta, porque ela é muito milenar. Não se trata
de ser um relapso ou uma falta desta crença. Se trata-se de que as escrituras são primitivas, são antigas. Então, porque um filho homem, quando crescer, seria uma mão de obra mais eficaz, não daria gastos. O que acontece se olharmos o panorama de todas as nações? O único país deste planeta que a população é maior masculina do que feminina é a China. Porém, era um país fechado. Comunista, socialista, qualquer outra coisa que até hoje ninguém sabe o que é aquilo. Porém, é aquilo. Muitos homens, sem abrir portas para o exterior, o que iria acontecer com essa nação? Processo seletivo da espécie. Não tem mulher, não tem procriação, vem a extinção. Mudança radical no governo para abrir as suas fronteiras e permitir o ingresso de pessoas de fora para que os chineses pudessem perpetuar a espécie com mulheres que estavam em excesso em outras nações. A mudança política não tem nada a ver com despertou o ditador, agora vamos abrir mercado. Já era o preparo do plano espiritual para que a espécie chinesa, em específico, não sucumbisse, não ficasse, porque não tem mulher, não tem procriação. Sem procriação, não tem espécie. Não tem. Então, todo esse processo é administrado e orquestrado espiritualmente. Tá certo? Por isso que em determinado momento que a China estava nesse colapso, ela abriu portas. Então hoje ela atrai todos de fora para a China, inclusive mulheres. E a religião lá é um pouco mais liberta, porém a política é bem rígida. As leis do homem são bem rígidas. Mas vão para lá quem quer. Ninguém obriga ninguém. Correto? E lá está agora iniciando. Caiu esta lei, de que uma família pode ter apenas um, e essa globalização, essa tecnologia da informação está mostrando que você abortar não é tão bom assim, ou assassinar a criança, porque você não sabia o sexo antes. A China era muito pobre, muito pobre. Não tinha ultrassom para saber o sexo. Nascia, era mulher, matava. Não serve. Temos que colocar isso aqui para o governo. Leva o homem. Aí nascia outro. Isso foi uma intervenção do homem, que não deu muito certo, e que teve todo esse processo espiritual para tentar equalizar. E ainda assim, a China sofre muito para perpetuar a sua espécie. Dificilmente, nesses 300 anos do processo seletivo natural das espécies, a China será pura. Chinesa de chinês. Uma opção política muda toda uma geração. E o que eles mais prezam é o chinês nato, o sangue puro do chinês. Daqui 100 anos isso não vai existir mais. Porque uma decisão governamental gerou uma decisão cultural da sua própria população. Então, minha nora teve contato com uma chinesa mesmo, que mora, foi criada lá, mora. E eu fiquei bem chocada, porque até tem parafuso lá. Porque ela falou que eles não acreditam em nada, eles são ateus mesmo, eles não têm. Como que uma pessoa pode viver sem acreditar e nem que for uma imagem? Eles acreditam. Falou que não. Não, eles acreditam. O hinduísmo, ele coloca Deus na natureza. Então, Deus para eles é a natureza. Então, pode ser o macaco, pode ser o elefante, pode ser qualquer coisa. É a natureza. Então, eles não acreditam no Deus que nós cremos, ou no Deus que alguma religião mostrou. Porque a crença é Deus está na natureza. Pronto. Então, eles respeitam de fato. Alguns animais da natureza são mais relevantes, outros não, mas isso é muito mais na Índia, mas a China é a mesma origem que temos na Índia, mais radical, também é chinesa, menos radical, mas eles não acreditam neste Deus, eles acreditam no Deus da natureza, só que eles são mais espiritualizados que nós, porque o hinduísmo é espiritualizado, eles são mais espiritualizados, eles interagem mais facilmente com o plano espiritual. Eles acreditam na vida após a morte, eles acreditam em vários outros preceitos. Porém, o hinduísmo é muito antigo.
ele é das religiões talvez a mais antiga em termos de escritas que temos. Então, é muito antigo. Então, os ensinamentos são quase primitivos. Então, é um Deus primitivo que eles acreditam. Mas eles sim acreditam. Mas quando você fala desse Deus que a Igreja Católica moldou e formou, e todos acreditam, ou falamos de Alá, que os muçulmanos moldaram e formaram essa nova, eles não vão entender. Se você mostrar para eles... Eles não têm, porque... Não, eles cultuam Shivas, eles cultuam vários deuses. A crença deles são em vários deuses, e esses deuses estão ligados ao reino animal. Ponto. É essa adoração. No entanto que os monges, a dinastia hindu, ela é muito espiritualizada. No entanto que a meditação vem deles. É uma prática milenar que o mundo hoje paga para aprender a meditar. Então, eles são muito espiritualizados, porém, esta ideologia, ideia de um Deus, eles não conseguem interpretar. Mas eles têm sua crença, têm sua fé, eles acreditam. Porém, as escrituras ao qual eles estão embasados são escrituras de 12 mil anos. As escrituras que os espíritas estão embasados têm 160 anos. Qual linguagem é mais contemporânea? Qual linguagem é mais moderna? Aquela que foi escrita há 12 mil anos ou essa que foi escrita há 164 anos? Então, esta linguagem que aqui estamos tendo, eles não têm. Se eu estiver num médium chinês dando um estudo de hinduísmo, eu vou ter que usar a base hindu. Eu não vou poder falar Deus é a energia suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu vou falar, esse espírito aí é doido. O que ele está falando? Deus é o elefante, está no elefante. Deus está no macaco, Deus está na vaca. São crenças. É aquilo que limita uma nação, é aquilo que limita um encarnado. São as crenças limitantes, são os dogmas. Bom, está errado? Não, está certo. Cada qual tem o seu despertar. Aquele que quiser mansidão, reencarna no Brasil. Aqueles que são encarnados no Brasil falam, não vou reencarnar aqui nunca mais. Não quero mais encarnar no Brasil. Aí você desencarna e fala, nossa, eu pedi tanto para vir para cá. Eu orava para reencarnar no Brasil, reencarnei, estou blasfemando contra o meu próprio desejo. Ok? Mas... A mansidão é um degrau para ser pacífico? Não. A mansidão não se trata de um degrau. Ou você tem ou você não tem. Você pode ser pacífico e não ser manso. A mansidão é a sua reação perante ao acontecimento. Isso é mansidão. Então, quando alguém te ofende, o instinto seu, ou ele é agressivo ou ele é manso. É igual um animal. Quando alguém te ataca, ou o animal ele é resiliente, ou ele ataca de volta. Então, isso ou é manso ou é agressivo. Mansidão, mansuetude é essa reação perante a agressão recebida. Então, você pode ser manso sem ser pacífico, ou você pode ser pacífico e ser pacífico sem ser manso. São forças distintas, diferentes. Só que só acende quem tem as duas. Quem tem as duas. Então, mansuetude é a reação. Então, quando alguém te ataca, ou você é o animal que resiste, manso, não retorna, ou você ataca de volta. Instinto animal. Reação perante a ação. Quem reage agressivamente não é manso. Quem recebe o tapa na face direita e oferta o lado esquerdo, este é manso. A pacificação é o processo cognitivo, é o que vem depois. Quando alguém te faz um mal e você já é manso, você deixa para lá. Só que a tua mente fica inquieta. Eu deixei para lá agora, mas ele vai ver. A vingança é um prato que se come quente, se come frio pelas bordas. Aí você começa a maquinar, começa a tecer diálogos de brigas com aquele outro, com seu adversário, e elege ele um adversário na sua mente. Este processo seria a pacificação. Então, se eu sou manso, o mal reside e eu não devolvo. E a hora que cai no meu campo mental eu falo, perdoa, ele não sabe o que faz. E toco a minha vida em frente, eu me torno pacífico. O processo de mansuetude, ele é natural.
porque ele é a evolução da espécie humana. Nós vamos aprendendo, porque como que a gente aprende a ser manso? Porque quando a gente é agressivo, tem sempre um louco mais louco que a gente. Conhece esse ditado? Então, quando eu sou agressivo, eu não sou manso, alguém me morde, eu vou morder, vem um pitbull que eu devoro. Aí eu aprendo por experiência. Falar, eu acho que eu não posso ser tão assim. Aí você vai moldando o seu íntimo para quando alguém te morder, você fala, deixa eu ver o tamanho primeiro. Então, estes processos de lapidação. A lapidação é um processo árduo. É uma pedra na outra para que a pedra fique afiada. Este é o processo de lapidação. E essa pedrada dói. Então, quando você não é manso e responde agressivo, sempre vai ter um mais louco que você. Aí você vai chegar no momento e vai falar, opa, deixa eu rever aqui que essa pedrada foi muito forte. Aí esse processo você vai aprendendo com o passar do tempo, processo lapidatório. O problema do processo, porque ele é mais silencioso, é o da pacificação. Porque quando você recebe a afronta e você não revida, porque a vida te mostrou que essa pedrada doeu, e você prefere não revidar, você começa a maquinar a sua vingança. Começou a maquinar a vingança, você já entrou no processo para executar uma ação e a reação vai ser nefasta para você. Aí é processo natural de provas e expiações que você tem que passar, agravando ou não os seus acontecimentos da vida. Mas, basicamente, essas duas vertentes têm que crescer. Quando alguém te fizer mal e você for manso, você fala, nossa, de novo, segue a tua vida. Aí segue a tua. Não perturba a tua mente. Não perca um segundo que for contra o mal recebido. Segue a tua vida e segue em frente. Exemplo maior, Jesus Cristo. Ele foi crucificado. Ele foi morto por uma lança. E antes de morrer, ele ora a Deus, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus mostrou a mansidão. Ele foi capturado, ele foi torturado, ele foi condenado sem ter crime algum. Ele foi levado a chicoteadas até o monte, foi crucificado, lá ficou em exposição, foi achavalhado, achincalhado, foi morto por uma lança, manso em todos os momentos. A pacificação dele é antes de morrer, ele pede para Deus perdoar, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Isso é manso e pacífico. Agora, quando alguém nos faz um mal, a gente fala, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Chegaremos, eu acho. Vamos chegar. Porque só ficaremos na terra se seguirmos o exemplo de Jesus. E este é o exemplo dele. Não, vai ter bastante. Porque tem cada pedrada, se aprende. Quanto mais sermos teimosos, mais o tijolo é maior. Quando chegar a lapidação, ele é maior. Então, aproveite. Quando formos lapidados por menores, por que digo por menores? Porque Deus é misericordioso ao extremo. Deus nos ama ao extremo. Então, Ele não nos lança uma pedrada lapidatória muito grande. Ele nos lança pedradas menores para ver se a gente acorda. Então, é alguém que cruzou o nosso caminho e falou uma palavra que a gente não gostou. É alguém que fez uma ação que a gente não gostou. É uma palavra dita que a gente não gostou. E a reação que temos quando enfrentamos esses pormenores no nosso dia a dia, se soubermos aproveitar estes momentos para pensarmos e perdoar, para não querermos o mal, nem pensarmos em vingança, nem pensarmos em revide, não pensarmos em diálogo, nem em agressão, sermos realmente racionais no que tange. Ele me fez o mal, eu permito com que ele seja da forma que ele quiser, mas a mim, eu tenho o dever de ser melhor. Se eu cravar isso como um mantra, se eu colocar a minha vida toada neste sentido, essas pedradas pormenores, elas são fragmentos de um meteoro muito grande que está em nossa direção. E se nós resolvermos elas rapidamente, este meteoro se desfragmenta. Então, será menor o impacto. O que a gente faz?
você me faz o mal, eu já maquino contra você, aí você é amigo dele, eu já começo, aí eu transformo a minha mente num enredo ao qual eu sou inimigo de um monte é meu inimigo, sem necessidade, por causa de uma palavra dita, por causa de uma ação. E a hora que eu dou conta, o meteoro me acerta, aí eu vou para o poço, eu caio. Aí lá no poço é mais difícil levantar. Levanta, porque todos levantamos, sacode a poeira e pomos de novo. Então, aproveitamos essas pequenas intercessões de pessoas que vêm a mimar a nossa paciência, que vêm a... Vocês já chegaram a falar, essa pessoa está testando a minha paciência hoje? Quando vocês perceberem isso, agradeça, falou, Deus, fragmentou o meteoro que vai me pegar, é só uma pedrinha, eu vou conseguir. Essa ação, com essa pedrinha, vai te fortalecer. Porque você pega essa pedrinha, deixa de lado. Aí pega outra pedrinha. É Deus fragmentando aquilo que você precisa passar. Então você está pagando infrações, Casa Bahia, o que era para ser à vista. Então isso é muito bom. Só que a gente não consegue. Ah, você me fez o mal, mas eu tinha uma imagem tão diferente dele. Mostrou a face dele. Agora eu sei quem ele é. Aí nós vamos tecendo enredos em nossa mente de maneira tal que a gente perde a nossa paz. A hora que a gente perde a nossa paz, vem um meteoro. Aí você falou, Deus, o que eu fiz daqui? Salguei a Santa Ceia, joguei pedra na cruz, fui à lança, ou vinagre, talvez. Então a gente começa a indagar o que fizemos a Deus para receber aquela pedrada. Aí Deus fala, é uma pedra para te lapidar. Aí você fala, mas precisa ser tão pesado? Não, mas se é duro, cabeça dura precisa de uma pedra mais dura. Entenderam? Quanto mais dura a pedra for, maior a outra pedra. Você só lapida uma pedra com uma mais forte que ela. Então, se você é cabeça dura, vai vir uma pedrada grande. Então, mulheres, mamães, espera e tudo passa. Ô, Jô, você disse que para colonizar o Brasil, precisava de espíritos, então mandou muito bandido, prisioneiro, escravos. Aí você diz que nós somos mansos. E então, eles vieram já mansos, ou teve qual processo lapidatório para que a gente ficasse manso? Vamos lá. Vou tentar ser breve para continuar, temos duas perguntas ainda. Se voltarmos na Europa de 1500, ao qual, com o descobrimento do Brasil, trouxemos os presidiários da Europa, vamos encontrar a lei europeia da seguinte forma: você roubou, vai preso. Você matou, você é morto. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Você enganou, vai preso. Você torturou, você é morto. Então, os presos não eram assassinos. Os presos eram contraventores. Eram ladrões, eram enganadores, eram sedutores. Eram homens que seduziam mulheres, vai preso. Mulheres que seduziam homens, vai preso. A lei era muito forte para quem cometia crimes agudos. Matou, morre. É pena de morte. Então, essa era a lei da Europa naquele tempo. Então, se você fosse um malfeitor de fato, você era morto na mesma hora. Não tinha juiz, não tinha sentença, não tinha nada. Você foi pego, morre. Vai na prancha, joga aos tubarões, é a morte. Então, os presídios estavam cheios de bandidos, mas não de bandidos maus. Eram enganadores, eram ludibriadores, estelionatários. Então era isso que eu queria saber, eles já eram mansos. Eles não precisavam ser lapidados. Exato, porque aquele que rouba e não mata é porque ele não tem coragem de matar, ele não é mau. Ele é esperto, ele acha que é esperto. Então ele foi preso. Aquele que era realmente mau, que matava, ele não veio para o Brasil. No entanto, que chegou aqui, nós matamos os índios. Nós trocamos espelhinhos. Então, isso é manso. Porque poderia ter chegado aqui e dizimado os índios, como aconteceu na América do Norte. Chegou lá e dizimou os índios. Aqui não. Vamos nos entender, jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é o jeitinho dos presídios, mas o presídio daquela época era essa, porque os malfeitores mais bravos, aqueles que realmente cometiam crimes, não estavam
não iam presos. Era morto. Sim, em praça pública. Eles eram enforcados. Então lá foi lapidação. Lá foi expiação. A expiação é sim ou não. Você fez, morre. Você fez, morre. É enforcado. Ou era cortado, decapitado, em praça pública. Essa era a Europa. Não, mas deles já serem os presos Exato. mais mansos, foi lapidado lá. Foi lapidado lá. Os espíritos que vieram povoando o Brasil, esses prisioneiros, eles vieram povoando. Assim como os escravos. A escravidão é interessante porque, assim, vamos analisar a escravidão africana. O europeu chegou na África, ele não roubou nenhum escravo. Ele trocou. Porque as tribos africanas se degladiavam entre si, ao qual eles matavam os mais agressivos e dominavam os mais mansos. Tinha muito, eles não tinham o que fazer. Chegou uma caravela lá, querendo levar aquele problema para embora. Leva isso aqui. Me dá isso aí, leva isso aqui. Então, não foram os brancos que escravizaram os negros. Foram os negros que aprisionaram outros negros, que ficou com muito excesso nas suas prisões, passou o branco e falou, leva embora. Ele se livrou do problema. Quem eram esses espíritos? Eram aqueles que não pegaram em armas. Eram os que se entregaram. Quem se entrega numa batalha é manso. Correto? Então você tem a escravidão, eram espíritos mansos. Os prisioneiros europeus, espíritos mansos. Porque as leis dessas duas fontes ao qual vieram ao Brasil para povoar o Brasil, vieram dessa forma. Aonde os enraivecidos, os brutos, eram mortos. Os mansos eram prisioneiros. Aí mandam para o Brasil. Isso fez com que a nossa colonização fosse mansa. Então somos mansos. Deixa para lá, amanhã resolve. Ok? Mas a nossa mente está assim. Essa ideia eu tomo dele. Então isso é cultural. Então esse jeitinho do brasileiro querer tomar vantagem em tudo, de ter, é dessa colonização. Percebe? Em nenhum momento a colonização foi dura. Nem com os índios. Em todas as outras, o espanhol, quando chegou nos maias, astecas e incas, foram décadas de chacina. Foram batalhas árduas, sangue em cima de sangue. Toda a América Central e parte da América do Sul foram batalhas árduas. No entanto que essas regiões são subdesenvolvidas até hoje. As maiores batalhas cravadas entre europeus e os nativos foram entre os maias, astecas e incas, que eles tinham uma certa tecnologia, domínio de tecnologia, e o europeu também. Então essas regiões, América Central, Haiti, República Dominicana, Venezuela, que pega esse eixo e vai para a América Central, ela é até hoje subdesenvolvida por causa da chacina de sangue que houve ao longo. Encontrou nativos muito aguerridos, espíritos muito intrínsecos, porque entre eles se degladiavam. Os maias, astecas e incas se odiavam, eles se matavam entre si, criaram etnias poderosíssimas, bélicas para a época, e veio o europeu e passou em cima. O Brasil não. O Brasil deu o espelho para o índio e o índio deu o ouro. Nossa, que legal. Tem mais ouro? Tem, então mais espelho. Assim foi. É o jeitinho. Então o português, ele fez uma colonização diferente. Ainda bem, porque é o único reduto que não tem esse mar de sangue derramado. E se você olhar as maiores pátrias em densidade demográfica, o Brasil é a única livre disso. Tanto em territorial como em densidade demográfica, o Brasil é a única pátria que não tem um mar de sangue sobre os seus pés, desde a colonização. E nem na época dos índios. Os índios aqui eram todos pacíficos. Vamos brigar não, vamos fumar. Cultura, até hoje. Isso ainda vai demorar tempo para mudar essa cultura. Ok? Vamos aqui e encerramos aqui. Existe uma teoria que as crianças que são batizadas no ano nascido são consideradas pagãs. Existe outra teoria de que no momento que você nasce, você já é filho de Deus. O batismo é só uma confirmação. Então eu queria saber se você dissertasse sobre isso. Que existe uma tese que eles esperam agora as crianças decidirem onde querem ser batizadas. E se quer? Antigamente era entendido pelo pai, pela mãe, algo assim.
pai batizado, pronto. Não dá. Hoje já tem uma tese que a criança escolhe se ela quer para Urbana, se ela quer para Noblesse, se ela quer para Católica, né? Eu quero saber qual a importância desse exercício da criança ser considerada pagã e não ser batizada até ela decidir. Qual o perigo disso se realmente existe? Ok. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, que não existe perigo nenhum. Segundo, que só não existe perigo porque estamos nessa data e com este avanço tecnológico. Se fôssemos uma reunião desta há 100 anos atrás, eu iria falar para você que tínhamos vários riscos, até de sermos presos e enforcados. Por quem? Pela Igreja Católica. Então, se tivéssemos uma reunião há 100 anos atrás, nós espíritos iríamos falar para você, vai lá e batiza, para garantir a tua vida. Porque senão a Igreja Católica iria te perseguir. Mas por que a Igreja Católica iria te perseguir? Porque ela queria ser a religião dominante do mundo. E para isso ela fez as cruzadas, para isso ela fez a Santa Inquisição, para isso ela dominou padres, reis, bispos, papas, de todas as formas sórdidas que nós possamos imaginar. Então, repito, há 100 anos, corre e batiza. Hoje, a decisão é sua. Não viva sob o acharque dos dogmas. O dogma da igreja é esse. Por que pagã se ele acabou de nascer? Não importa, isso é um dogma, aceita que dói menos. Isso era o dogma. É assim que funciona dogma. Ela coloca dogma em cima daquilo que ela não quer discutir e você tem que engolir. Há 100 anos atrás funcionava, hoje não. Hoje ela já aprendeu que isso não funciona mais. Ela já está aceitando o homossexualismo dentro da igreja. Ela já está dando mais vazão para o sexo feminino dentro da igreja. Ela já tem algumas vertentes de algumas ramificações da Igreja Católica que está permitindo com que o padre case, desde que o padre não tenha compromissos com Roma. Quer um exemplo? No interior do Brasil, não tem padre. Tem homens que vestem a batina, que têm uma vida social, que são casados e que pregam a missa. São propostos da igreja. Só que não são da igreja? Porque se for da igreja, tem vínculos financeiros com a igreja. Então, ela já está abrindo isso para chegar em regiões remotas. Se não fizer isso, ela não chega. Então, ela já está abrindo um pouco a sua mente. Ela já está entendendo que os dogmas serviu a ela durante 6 séculos. Mas não mais. Os últimos 6 séculos, os primeiros séculos nem tinha dogma, ok? Do século IV até o século XIV, nem dogmas tinham. Os dogmas chegaram depois do século XIV, que foi a maior batalha com as grandes navegações, o descobrimento e o desbravar da Europa sobre outros continentes. Encontrou-se outras religiões. E aí então veio os dogmas para ser a igreja dominante. Nos últimos 6 séculos, os dogmas funcionaram muito bem. Hoje não mais. Mas há necessidade de batismo? Nenhuma. É uma crença, Exatamente. é uma cultura. Sim. Uma cultura. O batismo, ele vem, se mergulharmos de fato na história, vamos encontrar o batismo lá nos nossos irmãos egípcios, os faraós. O batismo era a lavagem do corpo para tirar o sangue e as impurezas do nascimento. Então é lá de Faraó, ao qual Moisés, vendo os ritos dos faraós de limpar o corpo do sangue, do materialismo, do nascimento, trouxe para a sua crença depois. Deu origem ao povo hebreu, que teve o batismo como uma unificação. Mas o batismo é uma crença dos faraós de limpeza. A criança nascia e para tirar aquele sangue, aquela sujeira, era com água límpida que lavava. Mas era no nascimento, para tirar as impurezas do útero. Por quê? Naquele tempo não existia higiene como existe hoje. Imagina vós, nos dias de hoje, infecção urinária, com todas as doenças ginecológicas que temos, que são tratáveis com medicamentos de hoje. Há 14 mil anos atrás tinha. Imagina como que é. Então, havia muita impureza no nascimento. Muitas bactérias, muita sujeira. E os faraós, já muito além do seu tempo,
já tinha um entendimento de que, ao nascer um feto com as impurezas do corpo humano, que não tinha os tratos de hoje, ok? Reflitam, nós não tínhamos geladeira há 14 mil anos, nós não tínhamos remédios há 14 mil anos, não tínhamos isso tudo que degustamos no dia de hoje há 14 mil anos. Então, era muita bactéria, era muita contaminação no nascimento. E os faraós, sabedores disso, já ao nascer, já banhavam em água pura, com produtos para limpar as bactérias, para tirar e fazer a descontaminação do feto, para que aquelas bactérias uterinas ou do próprio corpo do homem não proliferasse naquele feto. Entenderam a linha de raciocínio? Então já caía, emergia numa bacia e lavava com água cristalina. Quem acompanhava esses processos? Os escravos, que deram origem ao povo hebreu. E se buscarmos em Moisés, ele começa o início do batismo para a purificação da alma. Eles fazem uma releitura do que os faraós faziam, jogando agora a purificação da alma. E iniciam-se o batismo. Isso vai desaguar em Jesus, Jesus é batizado por João Batista, e aí cai na igreja e segue em frente. Entra na premissa da Igreja Católica, Exato. que diz que o batismo é uma confirmação da fé. E o batismo é uma confirmação da vida. É a limpeza das bactérias. Eles aliaram aquilo que precisavam. Mas isso é cultura e crendice. Isso vai ser desconstruído. Como que se desconstrói essa crendice? Porque o próprio Jesus já era judeu, então isso era Sim. normal. E ele seria batizado porque ele não veio destruir as leis. Sim. Ele jamais ia falar, não vou ser batizado. Ele falou, eu não vim destruir as leis. Eu vim transformar todas as leis e os profetas em uma única, a lei do amor. Ponto. Foi isso que Jesus veio. Então, todos os rituais judeus, Jesus fez. Ele passou por todos. É o bar mitzvah. Porque ele não ia destruir as leis. Ele veio transformá-la. E ele não ia transformar naqueles 30 e poucos anos. Ele veio transformar ao longo da eternidade. Está em transformação até hoje. Então, a própria mente dos encarnados em acreditar que ali no seu colo há um espírito, e esse espírito terá consciência de qual religião seguir, é o livre-arbítrio dele. Então, os pais que atingem essa maturidade intelectual, não é nem religiosa, é intelectual, de entendimento de vida, eles já estão se libertando dos dogmas que o aprisionam. O que acontece com os pais? Os pais têm filhos, fazem 2000 anos que eles não pisam na igreja católica. Ah, nasceu, tem que batizar, senão vai ser pagão. Ele vai, batiza e nunca mais pisa na igreja. Existe uma frente que fala que se você precisar casar na igreja e não for batizado na igreja, Você tem que se batizar. Não, você tem que. Hoje você paga. isso. É interessante porque hoje você paga. É vergonhoso. Hoje é pago, você paga o curso da igreja. Você fica lá o final de semana, paga, te batiza e você casa. Não tem problema porque casamento ficou muito vantajoso. Sério para poder casar. O casamento é Mesmo se muito você batizar no vantajoso. candomblé, você tem que batizar na igreja para poder casar na igreja. Exato. Aí depois você nunca mais pisa na igreja. O mais estranho é alguém que vive a doutrina espírita, vai casar dentro da igreja. Mas está tudo certo. Não tem estranho. Tá O certo. dinheiro circula. É tipo assim, é teu sonho, então vai. Eu disse a vocês, existe algo muito mais mortal do que uma bala de fato. Pegar o revólver e atirar no outro, tirar a vida dele. É matar o sonho. Então, se a pessoa é espírita, fervorosa, fala, meu sonho é casar na igreja. É teu sonho, então vai. E os espíritos vão estar lá, vão alegrar, vão festejar contigo, porque é teu sonho. Então, precisamos entender que muito mais mortal do que uma arma é uma palavra. Quando você mata o sonho de alguém, você traz para si um karma, vamos dizer a palavra correta, um karma estúpido. A pessoa te conta um sonho e você mata o sonho dela. Você traz para você esse karma por estupidez. Você não tem nada que se envolver na vida da pessoa. Ela te contou um sonho, qual é o sonho? Por mais que o sonho seja fantasioso, é teu sonho, então vai. Meu sonho é cair numa banheira de macarrão. Quer que eu compre espaguete? Vamos lá, vamos assar, vamos fazer isso. Mergulha aí. Por mais tolo que possa ser, é o sonho. Percebe? Então, às vezes, você mata o sonho de alguém
traz para si karma que não era para ser seu, porque você destruiu o sonho dessa pessoa. Aí você se enreda com um monte de acontecimento que não era para ser seu, porque você matou os sonhos. Não façam isso. A pessoa veio com um sonho e falou, nossa, não faria, mas se você quer, fica à vontade. O termo pagão vem da cidade de Pagos? Não, vem... Ou vem de pagão que não pagou nada? Não, vem do Egito. Era a forma que quando os escravos questionavam os faraós, por que nós somos seus escravos? Porque vocês devem pra gente. Porque eu te dei casa, eu te dei lar, eu te dei... Dever. Exato, é de dever, é dívida. Então, o escravo do Egito era pagão, era devedor. Então, era considerado devedor. Ok? Então, quando Moisés tira e dá origem ao povo hebreu, se você não se converter, você está submisso a essa dívida do Egito antigo. Então, não tem nada a ver com a teoria. Essa necessidade de pagar, pagão. Sim, mas aí isso é geografia, é literatura. Mas quando mergulhamos na história, nós vamos ver o Império Egípcio, que foi um verdadeiro império, o mais longo da humanidade. Ele durou quase 8, 9 mil anos, dominando. Eram espíritos extraterrenos, eram espíritos capelinos, trouxeram ciência, elaboração de ideias, conteúdo. Esse conteúdo depois se ramificou para a Grécia, que deu origem a essas escrituras novas, a toda essa literatura farta e abundante que temos. Mas o cerne são os egípcios. E todo o resto das religiões se oriunda da religião egípcia, porque era o povo mais avançado, que eram os extraterrenos, eram espíritos de outra constelação que vieram à Terra e acabaram ficando aqui porque erraram o seu percurso. E ao longo desses 8 mil anos dominou a raça humana. Até hoje eles ficam resgatando aí. Eles dominaram muito. Então, todas as religiões, absolutamente todas, se você pegar o Alcorão inteiro, que é a escritura mais antiga, a Bíblia mais antiga, vamos dizer assim, e você buscar nas escrituras egípcias, está tudo lá. A base do Alcorão é egípcio. A Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento, se você mergulhar no Antigo Testamento, você vai ver o Egito intrínseco em tudo. Se você pegar a palavra Amém, é a saudação que os faraós falavam ao deus Amon. Então, toda a base religiosa de todas as religiões deste planeta está fundamentalizada no egípcio. É que o egípcio, a escrita egípcia, quase ninguém entende. Mas quando você consegue traduzir, você encontra a base da religião no Egito. Toda adoração aos deuses. O egípcio adorava ao deus Sol, ao deus Lua. Aí o grego pegou isso e deu nomes. Aí o romano pegou isso e deu nomes de planetas. Então, a base, a pedra-mor das religiões é o Egito. Aí se você fala, então a base fundamental das religiões é o Egito. O Egito foi uma nação soberana que dominava, matava, extorquia, roubava. O que a grande maioria das religiões fazem? Não muito obstante disso. É a pedra fundamental, é a base. Algumas com suas nuances, mas... Não são as religiões, são os religiosos. O religioso circo isso. Sim, mas o que são os religiosos se não os próprios espíritos reencarnando nas religiões? Não há como separar. Os religiosos são apenas o processo físico-mental dos espíritos que reencarnam nas suas religiões. O que precisa haver é o despertar. O despertar é sair dos dogmas para uma fé racional, sabedor que o Senhor, nosso Deus, mora em nós. E não está em altar, não está em ninguém. E nós temos acesso ao Criador a hora que precisarmos. E esta ideia é o que Jesus trouxe. O Espiritismo deu uma roupagem mais contemporânea e o Espiritismo continuará até o ponto que não será mais necessário, porque não teremos mais necessidade de religião. Que Deus nunca deixou procuradores na terra para agir em nome dele. Nenhum. Que as religiões que foram criadas se dizem procuradores para levar a palavra dele. Mas muitas foram desvirtuadas, infelizmente, por questões financeiras, por dogmas e outras por pessoas que se aproveitaram
Ok? Tudo isso é verdade. Porém, se Deus que tivesse criado religião, teria escrita disso. E não é. Moisés escutou Deus, Elias escutou Deus, todo mundo escutou alguma coisa. O médium escuta o Espírito. Se o médium não acreditar que o Espírito é Deus... escreveu a Bíblia. Não, e Jesus não fundou religião. Não existe uma parte da andança de Jesus ao qual ele fala, eu vou criar uma religião. Jesus não criou religião. Quem criou o cristianismo foi Paulo de Tarso, 60 anos depois da morte de Jesus. Então não tem nem relação com Jesus. A Igreja Católica foi criada 4 séculos depois de Jesus, com base fundamental nas Escrituras de Paulo de Tarso. E depois, na catalogação das Escrituras dos discípulos que eles quiseram. Porque, no entanto, eles não colocaram todos os discípulos. Eles colocaram só aqueles que eles queriam mesmo. E pronto. Então, eles fizeram esse catado e essa doutrina chamada Bíblia Católica. Muito. Primeiro que eram 12 apóstolos. Eles pegaram 4. Depois João foi Apocalipse. Não vem ao caso. Vamos perder. Segue. Vamos encerrar com a sua pergunta. Eu não sei se você vai conseguir responder hoje, mas não tem problema se quiser ter. Eu queria saber sobre, recentemente uma amiga, ela foi visitar um sobrinho que moravam na França, nasceram na França e foram para morar em Singapura. E o menino tem na faixa de uns 7 anos. E ela é psicóloga de formação, trabalha, e aí ela comentou que começou a observar que a criança tem alguns traços de psicopatia. Aí qual que é a minha pergunta? Como que é espiritualmente uma pessoa que é diagnosticada como psicopata e como que eles podem detectar isso? Eu precisaria de 40 minutos. Eu imaginei. Então você pode começar essa pergunta na semana que vem. Tá bom. Maria Madalena volta semana que vem. Depois do psicopata. A sua resposta durará 2 horas. Não existem dogmas. Podemos falar sobre tudo. O que nós não podemos causar, e já disse a vocês, vocês já me perguntaram se Jesus teve irmãos. E já mostrei a vocês que isso está na Bíblia. Quando o Império Romano foi fazer o catado, deixou passar essa informação. Quando Maria vem, está e manda mensagem, fala a Jesus que aqui está a mãe dele e seus irmãos. Aí Jesus, com os seus, responde, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a não ser vocês que me servem. Correto? Mostrando que havia uma família muito mais importante naquele momento para Jesus do que a própria mãe e os irmãos sanguíneos. Então ali já mostra, deixou passar que Jesus, sim, tinha... Passou pelo filtro. Exato, passou. Aí quando você entra em Maria Madalena, vamos cair naqueles discípulos que a Bíblia não catalogou. Correto? Exato. Judas Iscariote. As escrituras de Judas. Ok? Então, eu falarei algo que não teriam vós como comprovar. Então, não seria muito correto da minha parte. Mas a própria história vai incumbir de dar essa resposta, porque isso logo mais haverá um certo tempo. Algumas chamam de apócrifos, né? Sim. Foram certos e isso é velado justamente porque colocaria por terra muita coisa que todas as escrituras de todos os apóstolos estão em Roma. Constantino, né? Do próprio Constantino, quando queimado. Tudo está em Roma. Não foi nada, foram queimados as cópias, os originais todos estão em Roma. Então, a história inteira está contada. Porém, o que eu falar a vocês que não poderem vós comprovar, seria talvez imprudente da minha parte. Ok? Mas há de chegar o tempo, isso eu garanto a vocês, porque há de chegar um papado que abrirá de fato para essa fé mais nacional. Porque se não fizer isso, eles só vão perder fiéis. Perdendo fiéis, e isso vai impactar a igreja. O tempo me absolverá, é assim mais ou menos. Mais ou menos isso. O tempo se incumbe de colocar a história como ela é realmente. Ou seja, filtrando de gota em gota, se mata a sede.
Código da Vinci que fala. Sim. Mas dizem que é ficção. Exato, ele está um pouco ligado na ficção. Eu posso até falar em porcentagens. O filme é quase 30% do que é real. Os outros 70% é ficção. Mas 30% tem uma base fundamental. Um pouquinho mostra. Mas são os 30%. Maria Madalena. Maria Madalena. Diz que um dos apóstolos era gay. Sabiam disso? Um dos discípulos era gay. Era homossexual. Não, sim. Olha, a outra já está muito depois. Depois vai arder no mármore do inferno. Você sabe o que. Você fala o milagre, mas não fala o santo, tá certo? E Jesus era interessante porque. Bom, vamos isso para uma outra aula. Vamos ficar. O Douglas falou mais uma. Douglas, eu tenho que dormir. Vamos apagar as luzes. Vamos nos abster do abraço hoje. Vou terminar de fazer alguns atendimentos. Nos veremos quarta-feira que vem. Já me despeço de vós. Vamos fechar os nossos olhos por um instante na certeza de que não há acaso. Que foi Deus que nos uniu aqui na noite de hoje, para sermos um só corpo e um só Espírito. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu interior. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em tua face, saibas que Deus preparou um sol que virá pela manhã, trazendo calor e afastando a escuridão, para te mostrar que há um novo dia, há uma nova oportunidade para a sua vida que se reinicia. Aproveitai o dia, aproveitai a noite, o calor do dia e a brisa da noite, para que nem de sol e nem de lua viva a tua alma. Encontrai o equilíbrio do corpo, da mente e de teu espírito, na certeza de que Deus tem um propósito lindo para cada um de vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
assim seja.